Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está por aqui. É um prazer revê-los. Como vocês já sabem, meu nome é João Paulo Silva. Eu sou tarólogo há algum tempo e estou por aqui é, passando para vocês esse curso, esse mini curso de tarô para iniciantes. Hoje a gente vem para a aula 5. Inclusive, queria pedir desculpa para todo mundo que acompanha esse canal pelo hiato na postagem dos vídeos. Eu tirei férias e precisei descansar um pouco. E aí agora estou voltando para postar os vídeos no canal até o final do até o final do curso. Esse curso é um curso de 9 aulas e hoje a gente está na aula 5, como de costume. É, a gente sempre tem um vídeo de plantão de dúvidas relacionado à aula anterior. Então, antes desse vídeo ser postado, eu postei o vídeo de plantão de dúvidas da aula 4, respondendo as perguntas é, sobre a aula da família do imperador. E hoje estou aqui com vocês, quer dizer, e agora estou aqui com vocês para fazer a aula dos arcanos de número 5, então a família do Papa, tá bom? É, eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu cometi um pequeno erro na formatação dos slides. Vocês vão ver no próximo slide que junto com as cartas de número 5 tem uma carta intrusa, uma carta que não devia estar lá, que é o 4 de paus, né? Eu confundi, ao invés de colocar o 5 de paus, eu coloquei o 4 de paus. Mas depois vocês vão ver que o 5 de paus vai aparecer, tá bom? Então eu peço perdão por esse erro aí. Então, para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like para fortalecer aí o nosso trabalho. Vocês me encontram no JP Taroterapia, no Instagram, e se quiser me mandar uma mensagem, uma pergunta, tiver vergonha de perguntar aqui no chat, pode me mandar pergunta no jptaroterapia@gmail.com. Então vamos lá? Vamos começar? Como eu falei para vocês, tem uma carta intrusa aqui com os 5, né? Então eu cometi um erro aqui, coloquei o 4 de paus, onde era para ser o 5 de paus, mas não se enganem, porque a gente está falando da família do Papa, tá bom? Então são todos os arcanos de número 5. O Papa é o arcano de número 5, a temperança também é um arcano de número 5, porque 14, 1 mais 4 é igual a 5. Junto com esses arcanos, a gente tem os arcanos de número 5, né? Então, 5 de espadas, 5 de paus, que aqui está representado pelo 4, enquanto ele descansa ali no outro slide, mais na frente, o 5 de copas e o 5 de ouros. E a gente também tem os reis aqui junto, tá? Ah, mas por que os reis estão no número 5? Então, eles compartilham algumas características em comum com essas cartas. Lembra que, de acordo com a numerologia, algumas cartas compartilham algumas características. E isso já nos leva à primeira observação do dia, que é uma coisa que tem sido recorrente nas aulas anteriores. Não é porque as cartas compartilham algumas características que elas são iguais ou que elas substituem umas às outras nas leituras. Não é isso, tá? A gente está fazendo esse agrupamento aqui só a título de conhecimento, tá bom? Então, sim, algumas características as cartas compartilham, mas elas não são iguais, elas são muito diferentes pelo que a gente vai ver. E quais são as características que o número 5 traz para a gente de acordo com a numerologia? Então a gente vai ter aí a liberdade e a versatilidade, né? O número 5 frequentemente é associado com a busca pela liberdade e a necessidade de variedade e versatilidade na vida. As pessoas que são influenciadas pelo número 5 podem ter um desejo inato para explorar algumas novas experiências. Adaptação e mudança. O número 5 está ligado com a capacidade de se adaptar, indica uma disposição para abraçar a variedade de situações e ser flexível diante das transformações da vida. A expressão pessoal e a liberdade de pensamento. Então, as pessoas associadas ao número 5 muitas vezes valorizam a expressão pessoal e a liberdade de pensamento e podem buscar independência e resistir a situações é, excessivas de restrição. O desejo pela aventura também é comum.
nas pessoas que têm o número 5 dominante nos seus mapas, né? Então, o número 5 está conectado com o anseio por aventura e novidade. São pessoas influenciadas por esse número que podem se sentir atraídas por viagens, explorações, experiências emocionantes. Comunicação e sociabilidade também é uma característica forte do número 5. Está associado com uma comunicação eficaz e com a sociabilidade. São pessoas que geralmente têm habilidades comunicativas bem sólidas e se sentem à vontade em ambientes sociais. Curiosidade e inquietação mental. Então, as pessoas que são mais influenciadas pelo número 5 são pessoas com uma curiosidade bastante grande, que indicam uma mente inquieta e ávida pelo conhecimento, pessoas que podem buscar constantemente aprender e expandir seus horizontes mentais. A gente também tem a independência e a não convencionalidade como uma característica bem presente do número 5. Então, muitas vezes representa uma busca pela independência, uma abordagem não convencional da vida. São pessoas que podem resistir a estruturas rígidas e buscam seguir seu próprio caminho. Sensualidade e busca pelo prazer também está presente no número 5, tem uma conexão com a sensualidade e busca pelo prazer, pode se manifestar em uma apreciação por belas experiências sensoriais e por uma busca de satisfação pessoal. Dinamismo e energia, pessoas associadas ao número 5 muitas vezes são vistas como dinâmicas e cheias de energia e podem ser impulsionadas por uma abordagem mais ativa da vida e desafios e impulsividade. Em algumas interpretações, esse número também pode ser associado com desafios, impulsividade e uma tendência a se sentir entediado facilmente. Beleza? Então essas são as características do número 5 de acordo com a numerologia. Mas será que essas características se manifestam nas cartas? Vamos ver. Então a gente começa aqui a falar sobre os arcanos maiores, né, como sempre, e a gente tem o arcano do Papa, que é o regente dessa família aqui, né? Então, comumente chamado de Hierofante, né? O Papa é um arcano que sugere uma uma espiritualidade e uma conexão com o divino, né? Então, como sendo o pontífice da Igreja Católica, ele é o homem mais próximo de Deus, né? Por isso que ele é o regente da igreja. Então é ele quem faz a conexão entre o céu e a terra, né? Hoje a gente está, hoje a Igreja Católica é liderada aí pelo Papa Francisco, um grande Papa. Já tiveram inúmeros papas aí na Igreja Católica, mas não é só o Papa que pode ser um hierofante, né? Então toda religião, todo movimento religioso tem o seu hierofante, né? Então ele não representa apenas o Papa, mas ele pode representar uma figura que tem uma conexão com o divino, né? Então, o hierofante pode representar um líder religioso, ele pode representar um pai de santo, se você é da Umbanda, ele pode representar um líder espiritual, um líder espiritual ou espiritualista, se você é uma pessoa espiritualizada, se você acredita na espiritualidade, pode representar o líder de uma paróquia, qualquer pessoa que tenha algum tipo de conexão com o divino, tá? É, não somente o Papa vai representar uma pessoa que tenha alguma conexão com o divino, mas ele também pode representar um mentor, né? Um guia. Não necessariamente um mentor espiritual ou um guia espiritual, mas um professor, alguém que ensina alguma coisa, né? Porque, de novo, a gente está falando, quando a gente fala de religião, a gente fala de uma coisa estruturada, né? E o Papa como sendo líder da religião, é ele quem traz a estrutura que a religião precisa para conduzir os fiéis, né? No caminho da luz para aquela religião.
né? Então ele também representa um orientador, um professor, um guia. O Papa também simboliza a tradição e os rituais, né? Então ele pode representar a importância de seguir normas culturais, né? Culturais ou religiosas, respeitar uma sabedoria que é transmitida. Também vai falar sobre autoridade espiritual, né? A carta que representa a sabedoria adquirida por meio da experiência e do estudo. Né? Então ele pode indicar aí a presença de alguma figura espiritual respeitável ou a busca por orientação em assuntos transcendentais. Né? Também o Papa também é uma carta que fala sobre conformidade e estrutura. Né? Então ele pode simbolizar a necessidade de conformidade com certas estruturas ou sistemas de crenças. Né? Isso envolve seguir uma tradição estabelecida ou aderir a princípios éticos. Né? Então, quando essa carta se manifesta numa leitura, sugere-se aí a necessidade de seguir algumas normas, de seguir algumas tradições, ou às vezes de buscar alguém que consiga te ensinar alguma coisa que você precisa. O Papa pode representar uma pessoa, né? Então ele normalmente vai representar aí a figura de um líder, né? Então pode ser um chefe, pode ser um professor, pode ser um líder espiritual ou religioso. Ele sempre vai se manifestar nessa necessidade de seguir alguma coisa, de seguir ou de aprender alguma coisa nova, né? Ou de respeitar alguma coisa. Às vezes, essa carta se manifesta para a gente quando a gente está passando por passando por algum momento em que a gente está se sentindo um pouco perdido, e quando ele vem para mostrar um caminho, né? Ele vem para mostrar aí para mostrar, quer dizer, não para mostrar um caminho, mas para trazer a gente de volta para um caminho, né? Então, ele tem aí essa característica. Lembra que ele tem características de um arcano fixo também. Então, o Papa está sentado num trono, né? Então, isso significa que ele tem aí as suas tradições, ele tem aí uma certa autoridade, ele tem dentro dele algumas coisas que são bem fixas. Então, como todo professor, como toda autoridade, como todo líder, ele vai fazer certas coisas de uma maneira específica. Né, e ele vai guiar quem está junto com ele a fazer essas coisas dessa maneira. Né? Então, num lado positivo, no lado positivo, o Papa traz a gente de volta para o nosso centro. Né? Então, se você está em desequilíbrio e ele aparece, ele vem para te mostrar: olha, esse caminho por onde você está indo não é um caminho tão legal, vamos por esse caminho aqui, que foi nesse caminho que você começou. Então, vamos voltar para cá, porque você está desviando muito. Agora, se o Papa está vibrando na sombra, então ele está muito rígido, ele está muito insistente naquele caminho dele lá. Ele não está dando a abertura, a flexibilidade que a pessoa precisa para trilhar o caminho que ela escolheu. Né? Então, a gente tem que olhar para o Papa por esse viés. Ele vem para ensinar a gente a trilhar o caminho que a gente escolheu trilhar. Veja, a trilhar o caminho que a gente escolheu trilhar, porque ele conhece aquele caminho. Então ele sabe como trilhar esse caminho sem sair sem descarrilhar o trem, né? Então, quando ele está muito fixo, ele vai exercer uma certa autoridade aí em cima da gente. Não é por aí que você tem que ir, você tem que ir por aqui. Né? E isso pode ser bom, dependendo da sua necessidade, como pode ser ruim, dependendo da sua necessidade também. Né? Se você precisa de uma orientação um pouco mais flexível, e esse Papa é uma pessoa muito inflexível, muito autoritária, ele não vai te guiar do jeito que você quer, porque ele segue uma certa conformidade, né? Ele está acostumado com aquele caminho, ele está acostumado a fazer daquela forma. Então ele vai fazer e ele vai querer que você faça daquela forma também, né? E vai rolar um embate, vai ter uma discussão, tá bom? Então esse é o arcano do Papa. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o arcano, lembre de deixar sua pergunta aí nos comentários, que a gente vai responder com o maior prazer depois, tá bom? E aí, depois, a gente vai ter o arcano da temperança. É,
De novo, o arcano da temperança é o arcano de número 14, mais 1 mais 4 é igual a 5, então ele vem para dentro da família do Papa. E ele tem ele compartilha algumas características muito legais com o Papa, como a gente vai ver aqui. Né? Então, a temperança é o arcano que representa o equilíbrio e a harmonia. Né? É, as pessoas que vibram nesse arcano, elas normalmente são pessoas que estão em algum processo de equilíbrio das suas forças opostas, né? Então a pessoa parou de, a pessoa entendeu que existe um conflito dentro dela e ela para e ela para com aquele debate, com aquele embate interno, né? Ela abandona esse padrão e ela começa a buscar harmonia. Né? Então ela vai equilibrar aquelas forças, fazer uso da luz e da sombra, do bem e do mal, da água e do fogo, de maneira equilibrada dentro de si. Né? É uma pessoa que vai buscar mesclar os diferentes aspectos da sua vida dentro de si, para tentar encontrar esse equilíbrio, essa harmonia. A carta da temperança também representa moderação e controle, né? Então ela enfatiza a importância da moderação e do controle emocional, né? Desse processo alquímico de mistura, que destaca a necessidade de evitar extremos, né? Então, as pessoas que vibram no arcano da temperança, elas normalmente são pessoas bem tranquilas, bem calmas, né? É, que evitam os extremos, né? Então também não é uma pessoa que ri até doer a barriga, mas também não chora até desidratar, de sair todas as lágrimas do corpo. Quando a pessoa que está vibrando na temperança sente raiva, porque sente raiva, ela vai sentir raiva, mas ela não vai matar, né? Ela vai ficar brava, ela vai demonstrar a frustração, mas de uma maneira comedida, né? E ela também não vai chorar de uma maneira copiosa. Todas as emoções da pessoa que está vibrando na temperança acontecem de uma maneira comedida, de uma maneira controlada, porque a pessoa entendeu que não lhe serve vibrar nos extremos, né? Então ela vai apresentar as suas emoções de acordo com aquilo que ela está sentindo, mas ela vai fazer esse trabalho mais dentro de si, ela não vai externalizar emoções tão grandes, né? É, a temperança também vai falar um pouco sobre transformação, né? Representando ela vai, na verdade, ela vai representar as transformações de uma maneira harmoniosa, né? E essas transformações, elas vêm muito para mostrar para a pessoa processos de crescimento e desenvolvimento pessoal, né? Então é, é no meio que a gente se encontra, né? Quando a gente tá, a gente chega no equilíbrio pleno quando a gente se encontra no meio. Então, quando uma tristeza ou uma alegria se manifestam na nossa vida, a gente não vê a necessidade de manifestar essas emoções de maneira tão extrema, né? A gente apresenta essas emoções de uma maneira mais comedida, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais branda. Então as pessoas sabem que a gente está feliz e sabem que a gente está triste, mas não ao ponto de sentir a necessidade de invadir a nossa vida. Né? Então a temperança, ela tem essa característica de ser mais branda, né? Até para conseguir promover uma cura e uma renovação dentro da gente. A gente precisa de tempo para se curar de algumas coisas, né? Então a gente precisa, nesses momentos de cura e de renovação, a gente precisa ser mais comedido, a gente precisa ser mais equilibrado para conseguir promover essa restauração interna dentro de nós, né? E também a carta da temperança também vai falar aqui sobre a integração dos opostos, né? Então, de novo, a gente está falando sobre o equilíbrio pleno. Então, a pessoa que vibra nessa carta, ela conseguiu atingir ali um nível de equilíbrio muito legal. Então, ela conseguiu chegar no 0 a 0. É o break-even emocional, né? Então,
você não tá descompensado nem para um lado nem para o outro, você está no zero aqui, né? Pessoas que vibram na carta da temperança às vezes podem parecer desligadas também, né? Então, às vezes, no negativo, a pessoa que está vibrando na temperança, ela pode se mostrar um pouco aérea, ela pode se mostrar um pouco alheia à realidade, né? Porque, de novo, você tá muito no zero a zero emocional ali. Então, sabe aquela coisa do nada te afeta? E o nada te afeta, ele é negativo também. Porque às vezes a tua casa tá desabando, o mundo tá caindo e você tá lá, tipo, né, caguei, sabe? A temperança é o caguei do tarô. E o caguei, ele pode ser muito bom, porque, tipo, às vezes alguma coisa muito negativa vem para atingir o emocional e você tá vibrando na temperança, você cagou o que tá acontecendo. Então, para você tá tudo legal. Ou às vezes pode acontecer alguma coisa muito ruim, tipo, sei lá, sua casa, tipo, teve uma enchente no seu bairro, sua casa alagou e você perdeu todos os seus bens ali, tipo, tudo que você conquistou na vida você perdeu. E porque você tá vibrando na temperança, você cagou, né? E isso é negativo também. Então, às vezes esse zero a zero emocional, ele pode ser um pouco prejudicial, dependendo de como você está vibrando. Faz sentido isso para vocês? É, então é isso que eu tenho para dizer sobre essa carta e sobre a carta do Papa também. E de novo, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, fiquem à vontade para deixar os comentários de vocês aí embaixo, tá bom? Então vamos lá. E o que que a carta da temperança e a carta do Papa têm em comum? Então veja, de novo, é, as cartas, por mais que elas compartilhem algumas características, elas não são iguais. E de novo, a gente está falando sobre algumas características que elas têm em comum. Não significa que as cartas são iguais, tá? Então, quais características as cartas da temperança e do Papa têm em comum? A primeira delas é o aspecto espiritual, né? Então, ambas as cartas estão conectadas a um aspecto espiritual da jornada humana. Né? O hierofante vai representar as tradições espirituais e a orientação formal, enquanto a temperança está associada com a busca do equilíbrio espiritual e a harmonia interna. Então, a temperança é uma coisa minha, é uma coisa que vem de dentro. O Papa é uma coisa exterior, é uma coisa que é ensinada, que é passada, é uma tradição. A temperança é uma busca minha, é a minha busca pelo meu equilíbrio, pela minha harmonia interna, tá bom? A busca pelo equilíbrio também é representada pelas duas cartas, tá? Tanto o Hierofante como a temperança indicam a busca pelo equilíbrio, embora em contextos diferentes, tá bom? Enquanto o Papa busca o equilíbrio através da conformidade com as tradições, a temperança busca equilibrar forças opostas e integrar dualidades. Então, de novo, temperança é dentro, o Papa é fora. Se eu preciso do Papa, eu preciso de ajuda externa, né? Então, eu preciso me reconectar com algum tipo de conformidade, com algum tipo de tradição, com alguma coisa que foi ensinada. Né? E aí, para isso, eu vou precisar de orientação, vou precisar de um guia, vou precisar de um mentor, vou precisar de um professor, vou precisar de um líder, enfim. Agora, a temperança não, a temperança é um processo meu. É um processo meu de me equilibrar, de entender como eu me sinto e de fazer essas forças opostas pararem de brigar e começarem a se entender. A harmonização de energias também está presente, é uma característica presente nos dois arcanos. Ambas as cartas simbolizam a harmonização. O Papa representa a harmonização com princípios espirituais estabelecidos, enquanto a temperança destaca a mistura equilibrada de aspectos opostos da vida. Tá? Aprendizado e orientação. Então, o Papa representa a orientação formal e a transmissão de conhecimentos espirituais, enquanto a temperança sugere aprender com a experiência de equilibrar diferentes aspectos da vida. De novo, o Papa é alguém que me ensina, a temperança sou eu que aprendo com as minhas experiências. Beleza? Conformidade com princípios éticos. Ambas as cartas têm uma ligação com princípios éticos, mas o Hierofante, o Papa, muitas vezes está associado com conformidades
a conformidade com princípios morais e tradições, enquanto a temperança sugere a importância da moderação e controle ético. Né? Então, de novo, Papa é alguém me falando, você não pode se comportar desse jeito. Por quê? Porque Deus quis, porque Deus não gosta, porque Jesus chora, sei lá. A temperança não. Ah, não, não, você não pode se comportar desse jeito. Porque lembra quando você se comportava desse jeito que acontecia? Então, não se comporte desse jeito. Porque se você se comportar desse jeito, aquele padrão vai se repetir. Entende a sutileza? Quer dizer, não é tão sutil assim. Porque o Papa vai te falar para fazer alguma coisa porque Deus não gosta ou porque Jesus chora se você fizer. Agora, a temperança não. A temperança você que está aprendendo com alguma coisa que aconteceu na sua vida. Então, quando você. Eu penso na temperança muito assim. Sabe quando a gente está ensinando uma criança alguma coisa? Quando a gente está ensinando alguma coisa nova para uma criança, pensa uma criança de 5, 6 anos, que está ainda aprendendo a discernir o certo do errado. Né? Então pega lá. A criança que enfia o garfo na tomada. Esses são os meus favoritos. A criança que enfia o garfo na tomada. Tem criança que vai enfiar o garfo na tomada e vai tomar choque. E ele vai enfiar o garfo na tomada e tomar choque umas 200 vezes. Só que aí, na 201, na hora que ele estiver chegando com o garfo, a voz dentro da cabeça dele, a temperança, vai virar e falar: lembra o que aconteceu das últimas 200 vezes que você enfiou o garfo dentro da tomada? Você tomou um choque, chorou, teve uma parada cardiorrespiratória, deixou seus pais preocupados? Vamos experimentar não enfiar o garfo aqui na tomada dessa vez e ver o que acontece? E aí a criança para de enfiar o garfo na tomada. Do outro lado, tem a criança que vai tentar enfiar o garfo na tomada 200 vezes. E a mãe vai virar e falar: Fulano, não enfie o garfo na tomada, meu anjo, por favor. Não faz isso com você, não faz isso com a mamãe. E aí, na vez 201, a criança vai chegar com o garfo na tomada e vai olhar para a mãe e não vai colocar o garfo na tomada. A mãe é o papa agindo na vida dessa criança. Entende onde eu quero chegar? É bem por aí. Transformação e renovação também são características presentes nos dois arcanos. Tanto o Hierofante quanto a Temperança têm essa conexão com essa ideia de transformação. O Hierofante, o Papa, ele representa a transformação espiritual e a iniciação, enquanto a Temperança está ligada à transformação alquímica e à renovação pessoal. De novo, o Papa vem de fora, a Temperança vem de dentro. E por último, o simbolismo alquímico, né? É, a Temperança e o Papa compartilham essa associação com esses processos simbólicos de transformação. Mas, de novo, o Papa normalmente é alguém que nos orienta. E a temperança é um aprendizado que eu tenho de acordo com as minhas experiências. Mas, JP, eu posso ser o meu próprio Papa? Pode. Mas você vai ser o seu próprio Papa de acordo com alguma coisa que alguém ensinou, não com um aprendizado que você teve. Entende a diferença? É bem aí onde eu quero chegar. E de novo, se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu vou te atender com o maior prazer. E se você está assistindo a aula até agora e ainda não se inscreveu no canal, fica à vontade para se inscrever e deixar seu like se você estiver curtindo o que a gente está falando aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. E aí, depois de falar dos arcanos maiores, a gente chega nas cartas de número 5, nos arcanos de número 5. E aí, a gente vai ter lá o 5 de copas, o 5 de ouros, o 5 de espadas e o 5 de paus. Ele tá aqui, tá vendo? Ele tava dormindo lá no. Ele tava dormindo lá no começo, mas ele apareceu aqui. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. 5 de copas. 5 de copas é uma carta que impacta muito quando aparece na leitura, né? Por quê? Porque é, a gente tem aqui uma pessoa cabisbaixa, né? Tem 5 taças ao redor dele e 3 taças estão tombadas, né? Com o líquido escorrendo e 2 taças estão em pé, né?
intocadas. E o cara tá olhando para onde? Ele tá olhando para a desgraça, né? Que é a tendência do coração humano de olhar para a desgraça, de olhar para a perda, para o desapontamento, né? Então, essa é uma mensagem muito forte no Cinco de Copas, a perda e o desapontamento, né? É, ele, quando ele aparece numa leitura, normalmente ele vai mostrar para a gente uma experiência de perda ou uma experiência de frustração que a gente tem, tá passando ou teve. Alguma coisa que não aconteceu de acordo com aquilo que a gente esperava, que não atendeu às nossas expectativas, né? E isso vai fazer com que a gente tenha, com que a gente desenvolva um foco muito grande no que é negativo, que é a nossa tendência. Nós somos seres humanos, a gente tem a tendência a olhar sempre para o lado negativo, né? Mas tem uma frase em inglês que diz Every cloud has a silver lining, né? Que é, numa tradução bem literal para o português mostra que toda nuvem tem uma toda nuvem carrega uma luz prateada, né? Então, sabe quando a nuvem passa na frente do sol e aí você só vê a sombra, né? Tipo, ela projeta uma sombra bem grande e não deixa a luz do sol passar, mas ela fica rodeada por aquela luz prateada, né? Que é a luz do sol tentando vencer a nuvem. E é sobre isso que essa carta fala. Nem todo mal é ruim, nem todo mal é totalmente negativo. Às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida para mostrar coisas boas, né? Então, é, o, a ideia dessa carta, a ideia desse arcano é mostrar para gente que nem tudo está perdido, né? Então, alguma coisa deu errado e a gente ficou triste, ficou desapontado, não não tá do jeito que a gente queria, cara, tudo bem. Nem tudo na nossa vida vai dar certo. Nem tudo na nossa vida vai ser do jeito que a gente quer. Nem todas as experiências que a gente vai viver na nossa vida vão atender às nossas expectativas. Mas a gente precisa aprender a olhar para o que deu certo, né? Para o que foi legal. Então, é, quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar para as experiências negativas que a gente teve e os aprendizados que a gente tirou dessas experiências, né? Tem uma música do Pato Fu, Perdendo Dentes, que é muito legal, que fala sobre isso. É, as brigas que eu ganhei, nem um troféu como lembrança para casa eu levei. Mas as brigas que eu perdi, essas sim, eu nunca esqueci. Porque foram as brigas perdidas, foram as decepções que eu tive na minha vida que me ensinaram as grandes coisas, as grandes lições que eu carrego até hoje, né? Então, essa questão está muito presente aqui no Cinco de Copas, né? Então, a gente tem essa questão da perda, do desapontamento, o foco no negativo, a desilusão e a tristeza, mas a gente tem as oportunidades não reconhecidas, que são as duas taças aqui atrás do cão arrependido. Né? Então ele está olhando lá, nossa, olha só, nossa, derrubei aqui o vinho e tudo, poxa, isso me lembra uma história muito legal. Quando eu era mais novo, uma vez eu estava indo para uma festa com um amigo e era uma festa de gente jovem, assim, tipo 20 e poucos anos, inconsequente, a gente só queria beber e dar risada e tal. E aí na casa onde a gente ia já tinha um monte de bebida. E a gente resolveu comprar mais uma ou duas garrafas de vodka. E aí no caminho para a festa, a gente deixou cair uma garrafa inteira de vodka. E ela caiu no chão, se quebrou em mil pedaços e a vodka escorreu, tava chovendo. Eu lembro que foi uma cena muito dramática, assim, tipo, da garrafa, tipo, da sacola arrebentando, a garrafa caindo no chão, estraçalhando em mil pedaços e a vodka escorrendo para
junto com a enxurrada, assim. E eu e meu amigo, a gente ficou, tipo, desolado, assim, nossa, cara, deixamos cair uma garrafa inteira de bebida aqui. E aí a gente chegou na casa super triste, quando a gente chegou lá, tipo, tinha um monte de coisa para beber. Então, tipo, tinha uma vodka igual a que a gente tinha comprado, tinha uma tequila, tinha pinga, tinha um monte de coisa. Então, a gente deixou cair uma coisa que a gente queria muito, mas quando a gente chegou lá, tinha muitas outras oportunidades de a gente ficar de a gente ficar bem legal, de álcool e dar risada e tudo. Então é isso, né? Tipo, não adianta chorar. Aquilo que aconteceu já aconteceu, mas a gente tem outras oportunidades aqui, né? Esse foi um exemplo bem bobo. Mas a mesma coisa acontece no nosso dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana. Então, às vezes a gente toma uma fechada no farol, mas isso evita a gente de tomar uma multa por velocidade ou de bater o carro. Às vezes a gente é, às vezes a gente perde, às vezes a gente pega troco errado na padaria, mas aí quando a gente vai ver, quer dizer, às vezes a gente recebe troco a menos na padaria, mas aí quando a gente vai ver, tipo, a pessoa colocou um pouco mais de pão de queijo no saco, sabe? São coisas assim, né? Que convidam a gente a ter reflexões, né, sobre como a gente deve interpretar as coisas que acontecem na nossa vida. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e ver tudo que acontece na nossa vida como uma coisa muito legal, porque às vezes não é. Na hora que a desgraça acontece, a desgraça é uma bosta. E a gente vai ficar sentido, e a gente vai ficar chateado. Mas tá tudo bem, sabe? Porque desgraça acontece na vida de todo mundo. E tem desgraça que acontece que, na verdade, aconteceu para ensinar alguma coisa para gente, né? Para mostrar alguma outra coisa que a gente não estava conseguindo enxergar. E a gente só vai conseguir enxergar se a gente parar para ver a desgraça. Entende onde eu quero chegar? E, de novo, se você tiver alguma dúvida, deixa essas dúvidas aí para gente, tá? E aí, depois do 5 de copas, a gente vai ter o 5 de ouros, que é uma das cartas mais icônicas, mais dramáticas do tarô, na minha opinião, né? Que são os dois mendigos andando na neve, e o vitral ali da igreja no fundo. Então, como vocês já devem estar imaginando, o 5 de ouros vai falar sobre dificuldade financeira. Né? Ele é uma carta que normalmente está bastante associada com escassez, né? É, e está associado com escassez de duas maneiras, tá? É, essa carta, ela é inspirada quer dizer, a interpretação dessa carta para mim se inspira muito numa obra do Victor Hugo, Os Miseráveis. Não sei se vocês estão familiarizados com essa obra da literatura francesa. Mas ela vai contar. Os Miseráveis conta a história do Jean Valjean. Né? Jean Valjean foi um mendigo na França, na época da Revolução, na época da Revolução Francesa. E ele não tinha dinheiro para nada. Tipo, o Jean Valjean era um pobretão, pobrão, sujão da Praça da Sé, cheirando cola e tudo. E E aí, um belo dia, tava muito frio e tava nevando e ele não tinha uma roupa de frio, ele não tinha um cobertor e ele era tão pobre que nem cachorro queria andar junto com ele. E aí ele se viu é, na necessidade de apelar para a caridade, né? Então ele foi para a igreja tomar o sopão da igreja do padre Júlio Lancelotti. E aí o padre Júlio virou para ele e falou: Jean Valjean, se você quiser dormir aqui dentro, pode dormir aqui, cara, fica tranquilo. Então pega aí um colchonete, pega aí um cobertor e, e deita aí no chão e é isso aí. Tamo junto, vamos dormir. Qualquer coisa eu tô ali na sacristia.
se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom? E aí Jean Valjean ficou dormindo lá no abrigo da igreja, junto com o resto da mendigada e tal. Fez uns amigos e socializou, jogou um truco. Daqui a pouco ele cansou e foi dormir. E aí, nesse rolê, o Jean Valjean pensou assim: cara, eu não quero ser mendigo para sempre. Eu tenho uma filha para criar. Tá ali a menina, tadinha, bem loirinha, bem bonitinha, né? Que é francesa, né? Mendiga francesa é loirinha, do olho azul. E a minha filha é assim também. Mas eu não quero ter essa vida de mendigo para sempre. E eu não quero que minha filha tenha a vida de mendigo para sempre. O que, que eu posso fazer para sair dessa vida? E aí ele se viu dentro da igreja, né? Da Catedral de Notre Dame, ali na França. E um monte de coisa de ouro, de prata. E aí ele pensou: cara, se eu roubar uns 3, 4 negócios desse aqui e eu vender ali no mercado negro da França, junto com alguns dentes e um pedaço de cabelo da minha filha, eu fico rico. E aí foi isso que ele fez. Catou a filha dele, pegou um saco, a fronha do travesseiro que ele estava dormindo, e aí começou a saquear a igreja. Pegou ali alguns objetos de valor. Aí o padre Júlio Lancelotti saiu da sacristia, viu o que ele estava fazendo, e aí ele olhou e ficou com vergonha, e aí o padre virou para ele e falou: meu filho, faz o que você tiver que fazer para você viver a vida do jeito que você quer viver. E voltou para dentro da sacristia. Aí ele catou as coisas que ele precisava, não catou tudo, porque o Jean Valjean tem um pouco de dignidade, ele não ia saquear a igreja inteira, até porque tem outros mendigos lá também. Catou as coisas, catou a filha dele e saiu da igreja, foi embora. Vendeu as coisas tudo, comprou propriedades, comprou carroças, comprou cavalos, comprou coisas e se tornou magnata na França. Muito legal. Essa é a história de Jean Valjean, tipo, contada de um jeito bem. Essa é a história, quer dizer, essa é a história do personagem principal dos Miseráveis, contada de um jeito bem abrasileirado, né? Mas enfim, essa carta fala sobre isso. Ela fala sobre escassez e sobre como a escassez afeta cada pessoa, né? Então, quando eu me vejo numa situação de escassez, quando eu me vejo numa situação em que eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu vou interpretar a minha vida de uma maneira. Agora, a outra pessoa, o outro, na hora que ele se vê numa situação de dificuldade financeira, ele vai, ele vai agir de uma maneira completamente diferente. Então, essa carta fala sobre isso. E, e os arcanos de número 5 eles vão ter uma vibração positiva ou negativa dependendo da nossa própria interpretação, porque depende muito de como a gente vê. Por exemplo, no 5 de copas, tragédia. O que é uma tragédia para você não necessariamente é uma tragédia para mim. No 5 de ouros, o que é dificuldade financeira para você não necessariamente é dificuldade financeira para mim. Então, cada pessoa vai agir de acordo de acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua experiência de vida. Né? E aí a dificuldade financeira ela vai apresentar um desafio muito grande ou ela vai apresentar uma oportunidade. Né? É, o 5 de ouros ele também vai falar sobre isolamento, sobre exclusão. Né? Então a gente vê aqui as figuras na neve que pode representar aqui uma não aceitação, um isolamento da sociedade, né? Ou uma necessidade de ajuda, ou às vezes uma superação de desafio, ou até mesmo uma lição espiritual, né? Às vezes a gente passa por uma situação, as pessoas mais espiritualizadas pensam dessa forma. A gente passa por uma situação às vezes a gente passa por uma situação financeiramente desafiadora para a gente conseguir enxergar outras oportunidades na nossa vida, né? Então, isso pode acontecer. E, de novo, cada pessoa vai interpretar isso de uma forma. Para algumas pessoas, isso pode vir como uma desgraça, né? Se a gente olhar para os Miseráveis, para essa obra da literatura francesa, vai ter outras personagens que vão lidar com a miséria de maneiras diferentes da que o Jean Valjean lidou. Né? Então, por exemplo,
tem uma personagem que eu não vou lembrar o nome agora, que é uma mulher, né? E assim, apesar da mulher, apesar de todo o histórico, apesar de todo o contexto histórico da mulher dentro da França, ali naquele período histórico, é, ela tentou lidar com ela tentou lidar com a pobreza, e ela tentou sair da pobreza de várias formas. Mas de quais formas? Das formas que ela aprendeu. Então, vendendo o corpo, né, com a prostituição. E assim, tipo, não estou falando sobre isso para. Não estou falando sobre isso como uma para normalizar, tá? Então não estou normalizando a prostituição, não estou normalizando venda de órgãos, não estou normalizando tráfico nem nada, tá? Quero que isso fique bem claro. Eu estou falando de uma obra de ficção, né? E de como certas pessoas lidam com as situações de escassez nas quais elas estão. Então, tem gente, algumas pessoas em situação de escassez recorrem a coisas que podem ser às vezes absurdas ou desumanas. Por exemplo, às vezes a gente pode ver pessoas que, para não viverem uma situação de escassez, decidem vender o corpo, ou vender órgãos, é, ou, ou vender a imagem, enfim, tudo isso para não ter que passar pela situação de escassez, né? Então recorrem a esses meios. Isso faz essas pessoas serem mais ou menos dignas de alguma coisa? Não. Isso faz dessas pessoas pessoas. Lidem com isso, tá bom? E não sejam animais julgadores, tá? Porque a gente não pode julgar as pessoas por conta da situação nas quais elas se encontram. Mas, de novo, a escassez ela vai provocar na gente, quer dizer, ela vai provocar em cada pessoa uma reação diferente. Tem gente que em situação de escassez vê oportunidade. Tem gente que em situação de escassez vê, se vê perdido. E tá tudo bem. Se você se vê perdido numa situação de escassez, peça ajuda. Se você vê oportunidades numa situação de escassez, parabéns. Bom sucesso para você. Te desejo tudo de melhor. E a humanidade te deseja tudo de melhor e que aconteça tudo que você quer na sua vida, de bom. Mas não faça mau juízo da pessoa que não consegue enxergar oportunidade numa situação de escassez. A gente não sabe pelo que aquela pessoa passou na vida para ela enxergar isso dessa forma, tá? É, então é uma carta que vai falar muito sobre essa questão, sobre superação de desafios, sobre observar oportunidades, sobre necessidade de ajuda, às vezes sobre isolamento, sobre alienação, sobre exclusão. É uma carta que tem um peso social e econômico muito forte, né? Então é, é, tem uma questão muito grande em cima disso. E eu espero que tenha ficado clara essa definição da carta para vocês, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma pergunta, como sempre, acho que nunca é demais, deixem as perguntas aqui que eu vou tentar respondê-las da melhor maneira possível. De maneira resumida, o 5 de ouros representa a escassez e a alternativa A, uma oportunidade de sair da escassez, ou alternativa B, um pedido de ajuda, né, a necessidade de ajuda. Ou às vezes também pode indicar aí uma alienação, uma exclusão social por conta de uma situação, por conta de uma dificuldade financeira. Beleza? E aí depois a gente vai para o 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta muito querida, é uma carta que eu gosto muito. O naipe de espadas é um naipe que eu gosto muito. E aí a gente vê três homens, né? Três pessoas, não vamos falar homens porque não dá para definir o sexo deles, né? Mas a gente vê três pessoas e cinco espadas, né? É, uma das pessoas tá abandonando o cenário e a outra tá parada ali perto da água. A gente por estar perto da água, a gente pode interpretar que ele está se lamentando ou alguma coisa assim. E no primeiro plano, a gente tem uma figura com o peito cheio e os ombros bem largos, carregando três espadas aqui com feições vitoriosas, né? Então, essa carta sugere que houve um conflito
aqui entre essas figuras, né? E uma dessas figuras saiu vitoriosa, né? É, saiu vitoriosa sobre as outras. É, e essa vitória vem a um custo, né? Então, de uma maneira, de uma certa maneira, essa carta ela vai representar a conquista, o custo dessa conquista e a consequência dessa conquista, tá? E ela também vai mostrar para gente que nem tudo aquilo que a gente vê é exatamente aquilo que aquilo que a gente acha que é. Então, quem é a pessoa vitoriosa nessa situação? A gente não sabe, né? Num primeiro momento, quando a gente olha para essa carta, a pessoa que sai vitoriosa desse conflito é essa pessoa que está em primeiro plano. Por quê? Porque a carta sugere que ele pegou as armas, que ele conquistou as armas dos seus adversários, né? Ele foi o mais forte na luta, então ele pegou as armas dos seus adversários para si. E aí a gente entende o quê? Que ele foi quem lutou melhor. Então, o esforço dele teve uma recompensa à altura, quer dizer, ele teve uma recompensa à altura do esforço, né? Então, a vitória dele teve um custo, né? Ele teve que se esforçar mais que os outros, e aí ele conseguiu essa vitória, né? Então, e aí o custo para os outros foi a derrota, né? Então, os outros, além de perderem a luta, perderam as espadas também, perderam as suas armas, né? É, só que tem uma lição muito importante nessa carta. Nem sempre quem ganhou a luta, quer dizer, nem sempre o vencedor do conflito é quem ganha a luta. Às vezes, o vencedor do conflito é aquele que se retira do conflito, né? Então, não adianta a gente só olhar para os 5 de espadas e entender que uma pessoa vai sair vitoriosa de um conflito. A gente precisa entender o custo, né? Tipo, o que, que vai custar para você se lançar nesse conflito? Né? O que, que vencer esse conflito vai custar para você? Qual vai ser a consequência desse conflito? Né? Então não se engane com isso. É uma carta que fala sobre aprendizados dolorosos, né? Então ele representa aí um aprendizado resultante de um confronto, resultante de um desafio, né? E pode sugerir a importância de aprender com as experiências para evitar futuros conflitos que possam ser prejudiciais, né? Então o 5 de espadas ele mostra para gente que nem toda luta deve ser lutada. Às vezes tem lutas que a gente tem que abandonar, né? E isso está muito relacionado com a ideia de escolher as nossas batalhas. Então, o 5 de espadas ele vai representar aí escolher as batalhas que a gente precisa lutar, né? E a gente está falando sobre isso no plano mental, tá? De novo, vale a pena lembrar sempre que a gente está falando sobre o plano mental, porque, de novo, a gente tem o naipe de espadas aqui. Então, a gente tá no plano das ideias, no plano do pensamento, né? Então, às vezes o conflito ele é muito maior dentro da nossa cabeça. E isso é uma lição que está muito constante no naipe de espadas. Às vezes o conflito ele é muito grande dentro da nossa cabeça e nem sempre vale a pena a gente escutar é, as vozes da nossa cabeça para viver os conflitos que a gente acha que deve viver, né? Não tem conflitos que não fazem tanto sentido assim serem vividos. E essa carta vai falar sobre isso. Às vezes vale mais a pena você se retirar da luta, né? Às vezes você está numa discussão e não vale a pena você argumentar com a pessoa, porque a pessoa é tão cheia de si que ela não vai escutar os argumentos que você tem para dizer, por melhores que eles sejam. E às vezes, tudo que você precisa fazer é dar as costas para essa situação, para você se sentir mais calmo, para você se sentir mais tranquilo, para você sentir sua mente mais leve. A gente não precisa vencer, a gente não precisa vencer na vida todos os dias. A gente não precisa vencer na vida sempre. Né? Às vezes a gente precisa deixar algumas coisas para lá para a gente vencer alguma coisa. Então a gente precisa escolher as nossas batalhas. E o 5 de espadas fala sobre isso.
Escolha as batalhas que você quer lutar, que você deve lutar, né? Porque de alguma forma todos os três combatentes aqui dentro dessa carta saem vencedores. Um sai com espólios, outro sai com aprendizados e o outro sai com uma lição emocional aprendida, né? Então, de alguma maneira, todo mundo aprende alguma coisa aqui. E isso é uma questão, e essa lição é uma questão muito presente nos conflitos, né? Então, de novo, a gente vai ver isso no 5 de copas, né? A gente está escolhendo olhar para a desgraça no 5 de copas, né? No 5 de ouros, a gente está escolhendo focar na dificuldade no 5 de ouros, ou a gente está escolhendo focar na oportunidade, né? No 5 de copas, a gente escolheu focar na desgraça. Só que se a gente virar de costas, a gente vai ver que ainda tem oportunidade, né? No 5 de ouros, a gente está olhando, a gente está vendo só a escassez na carta. A gente não está vendo para onde os mendigos estão indo, saindo da igreja. A gente não sabe se eles saquearam a igreja igual o João Valjean fez, ou se eles só tomaram a sopa e estão indo fumar crack na esquina, né? Às vezes eles saquearam a igreja e estão indo comprar Bitcoin, sei lá. Ou às vezes eles saquearam a igreja e estão indo apostar tudo no jogo do bicho. Enfim, a gente nunca sabe. A mesma coisa aqui no 5 de espadas. A gente está vendo uma pessoa colhendo espólios e essa pessoa está orgulhosa, mas é sempre quem colhe os espólios da batalha a pessoa vencedora de verdade. A gente não sabe o que espera ele depois, na volta para casa. E se ele for saqueado? Então, não tem como saber. Ainda mais sendo uma carta que age no plano mental, né? A gente não consegue saber. Às vezes o cara que tá indo embora é o cara que ganhou essa luta. E, tipo, ele tá indo viver a vida dele da melhor maneira possível, com o aprendizado que ele teve ali desse conflito. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o 5 de paus, que é a carta do conflito verdadeiro. É a carta da treta anunciada, do dedo no toba e gritaria. Essa carta aqui é a carta que vai falar sobre o estado de conflito verdadeiro. Tá vendo? Uma coisa que eu gosto muito no 5 de paus, eu acho que eu falei copas, né? Mas é paus, desculpa aí, gente. Uma coisa que eu gosto muito no 5 de paus é que a gente tem 5 pessoas, cada um tá com um bastão na mão, todos eles estão batendo em alguém, mas ninguém tá acertando ninguém. Só quem tá se batendo são os bastões. Tipo, eles não estão batendo em ninguém. Eles estão tão concentrados em catar o porrete e, e dar a paulada que eles não estão conseguindo fazer nada direito. Então essa carta ela anuncia um conflito e uma competição. Então existe aqui um conflito muito grande, uma rivalidade muito grande entre todas as figuras, né, entre todas as partes. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma ideia, e cada um deles está executando aqui aquilo que acha que é certo, né? E isso propõe um desafio muito grande, um obstáculo, né? Às vezes as ideias dos outros elas podem ser obstáculos muito grandes para a gente, né? E obstáculos sempre vão aparecer no nosso caminho, né? Mas a gente precisa superar essas adversidades para alcançar aquilo que a gente quer. Né? Então também é uma carta que vai falar muito sobre energias competitivas, né? Então cada pessoa tem um objetivo ali na sua vida, cada pessoa tem uma meta para alcançar e todos eles estão fazendo a melhor, estão tentando da melhor maneira alcançar aquilo que eles acreditam que eles querem. Sabe aquelas reuniões de trabalho que cada um fala uma coisa, todas as ideias são boas, mas ninguém concorda e ninguém concorda com ninguém. As pessoas só querem medir o tamanho do porrete. Isso é o 5 de paus, né? Então, tipo, todo mundo tem ideias, todo mundo tem ideias, todo mundo é criativo, todo mundo sabe o jeito certo de fazer alguma coisa. Mas no 5 de paus, ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer sair por baixo, ninguém quer ser perdedor.
todo mundo quer que a sua ideia prevaleça, né? Então, isso causa aí um grande conflito, né? E de novo, como que se resolve um conflito? Alguém precisa ceder, né? Então, alguém precisa perder, né? Alguém, quer dizer, não necessariamente perder, mas alguém precisa ceder, alguém precisa dar o braço a torcer, alguém precisa desistir, né? Para que as coisas deem certo, né? Então, o cinco de paus, ele vai falar muito sobre isso, sobre essa sobre essa necessidade sobre essa necessidade desenfreada que a gente tem de estar certo o tempo inteiro, né? Quando na verdade não necessariamente a gente precisa estar certo, né? De alguma coisa. A gente só precisa ter muito claro para a gente mesmo quais são as nossas metas e onde a gente quer, e onde a gente quer chegar, para a gente conseguir desfazer os conflitos. Mas, de novo, quando o 5 se apresenta, ele vai mostrar esse conflito, né? O 5 é, os arcanos menores de número 5 eles não são cartas de solução, eles são um problema, né? Então, 5 de copas apareceu, puta, eu tenho esse problema. Eu tô com essa desgraça acontecendo na minha vida. Eu preciso de ajuda para ver o que ainda dá certo, né? O 5 de ouros apareceu na minha vida. Eu tenho essa desgraça financeira acontecendo na minha vida. Eu preciso de ajuda para ver onde eu consigo chegar. O 5 de espadas se apresenta na minha vida. Eu tenho esse conflito de ideias aqui. Eu tenho esse conflito aqui no meu plano mental. Eu preciso de ajuda para enxergar. O 5 de pau se apresenta. Eu tenho esse conflito aqui acontecendo na minha vida, nesse momento. Eu preciso de ajuda para enxergar como sair desse conflito. Então aqui a gente tem cartas que apresentam conflitos. Conflitos. Problema, treta, é isso. Quem vai ajudar a gente? A carta que vier junto, ou a carta que vier depois. Um arcano maior, ou ou um outro arcano menor, ou uma carta de corte, alguma coisa assim. Mas o 5 ele tá parado nesse conflito. Ele tá no meio, ele tá em cima do muro. Ele tá literalmente em cima do muro, sem saber o que fazer. Porque ele tá muito focado no conflito. Ele só vai saber o que fazer quando vier a orientação. E de novo, todas essas cartas têm essas características em comum, tá? Conflito e desafio. É isso. Isso é uma coisa que está presente no número 5. A presença do conflito e do desafio. Elas representam situações em que há necessidade de superar obstáculos ou enfrentar adversidades. Instabilidade temporária. O número 5 indica uma fase de instabilidade. Pode haver mudanças iminentes, turbulências ou situações que requerem adaptação. Necessidade de adaptação, né? Momento de avaliar. Então é olhar para o conflito e ver e avaliar como que você vai sair dele, né? E o potencial transformador, né? Todo conflito, todo problema tem um potencial de transformação na nossa vida. Todo problema pelo qual a gente passa tem um potencial de transformar a nossa vida. É a gente que vai decidir como que a nossa vida vai ser transformada por esse problema. E quem que define isso? As nossas experiências de vida. Se você é uma pessoa que só teve experiências degradantes ou negativas na sua vida, cara, você precisa de ajuda. Você vai precisar discutir isso com um terapeuta, você vai precisar discutir isso com um amigo íntimo, com o teu parceiro ou com a tua parceira, com a tua família, mas você vai precisar de ajuda, tá bom? Então é isso. Se tiver alguma pergunta sobre as cartas de número 5, joga na roda que a gente responde, beleza? E aí, por último, mas não menos importante, a gente chega nas cartas da corte. E aí a gente vai falar sobre os reis, que são as últimas cartas de corte que a gente tem. Então vamos lá, recapitulando as cartas de corte, bem rapidinho, só para a gente não esquecer. Os pajens ou os valetes, eles representam crianças ou ideias novas, né? Ou pessoas jovens, ou pessoas novas do nosso círculo social. O cavaleiro, ele ele vai representar uma ideia, né, ou um impulso, né, um impulso ou uma ideia nova que a gente tem, né. A rainha vai representar uma energia feminina ou uma mulher dentro da nossa energia. E o que é o rei?
O rei é a manifestação da energia masculina ou uma pessoa, às vezes mais velha, mais experiente, que já lidou com diversos problemas e que já trilhou o caminho da corte, né? Então, foi uma pessoa jovem que passou por que passou por uma situação, viveu um impulso, teve um ímpeto de fazer alguma coisa e deu certo ou não deu certo. É, a pessoa tem a energia feminina dentro de si, então tem aquela questão mais acolhedora dentro de si, né? Mas vai manifestar aqui uma energia mais protetora, é, com mais estabilidade emocional, né? Que é uma característica muito presente nos reis, né? Nas cartas da corte. É, a carta da corte ela é mais o rei ele tem uma maturidade emocional maior, né? A gente vai perceber isso em cada um deles. Começando pelo rei de copas, que eu costumo falar que é o rei das emoções, né? O rei de copas é o homem que sofreu na sua vida emocional, né? Então ele é aquele homem que lidou com decepções, com diversas decepções emocionais. Ele é aquele homem que que passou por diversos tipos de relacionamento abusivos, narcisistas, tóxicos, etc. Não necessariamente um homem, tá? Mas uma pessoa. Ele é aquela pessoa que passou por diversos relacionamentos tóxicos, narcisistas, abusivos, psicopatas, etc. E viveu para contar a história. Viveu para contar a história e viveu também para ajudar as pessoas que se consultam com ele, né? Então ele representa uma pessoa sensível, empática, que tem uma compreensão profunda dos aspectos emocionais da vida. Então o rei de copas é aquela pessoa com quem você pode conversar abertamente sobre o problema que você tem, porque ele vai te escutar com empatia, sem te julgar, e vai te oferecer um parecer sensível sobre o que você está com ele vai te oferecer um parecer sensível e com maturidade emocional sobre o problema que você está passando, né? É, essa maturidade emocional sugere uma capacidade de lidar com as próprias emoções e com as emoções dos outros de uma maneira equilibrada, né? Então ele é visto como um conselheiro, né? Um conselheiro, um terapeuta, pode ser um pai, pode ser um tio. Eu percebo na minha vida, eu percebo muito o rei de copas como um tio, né? É porque o meu pai é uma figura de imperador, mas o rei de copas para mim é um tio, né? Tipo que é um homem mais velho, mais experiente, que vai me escutar de uma maneira diferente da maneira que meu pai me escuta, né? Não estou dizendo que meu pai me escuta de uma maneira tirana e, enfim, não interpretem dessa forma. Mas a maturidade emocional das duas figuras é muito diferente, né? É, a figura do rei de copas tem uma intuição e uma criatividade muito aguçados, né? Então pode representar uma pessoa que confia muito na intuição na hora de orientar é, outras pessoas ou as suas próprias escolhas e a sua própria criatividade. Também representa cuidado e apoio, né? Então o rei de copas pode ser uma pessoa a quem a gente recorre quando a gente precisa de ajuda, né, quando a gente precisa de apoio emocional, de compreensão, pode representar aí a figura de um terapeuta, é, ou, ou de um cartomante, quer dizer, de um tarólogo, enfim. E também é marcado por estabilidade emocional. Tá? Então, o Rei de Copas é uma figura que tem uma estabilidade emocional muito consistente. Quando ele está no negativo, o Rei de Copas tende a ser mais fechado. É, Assim como a rainha de copas, quando ela está vibrando no negativo, ela é aquela mãe dolorida, né? Aquela mãe que tem características narcisistas. O rei de copas é aquela figura mais fechada, mais retraída, que tem medo
eh, de se envolver emocionalmente, né? É aquela pessoa que já está machucada por diversos relacionamentos e que não quer se machucar de novo, né? Então, quando o Rei de Copas se apresenta vibrando negativo, ele se apresenta como essa pessoa mais fechada, como esse porco-espinho, né? Ou como esse tatu-bola fechado, fechado dentro da sua coraça, protegido, porque ele não quer se, porque ele não quer se decepcionar de novo, beleza? E aí, depois do Rei de Copas, a gente tem o Rei de Ouros, tá? O Rei de Ouros aparece como a figura, como a representação, a personificação da estabilidade financeira. Sabe aquela pessoa que deu certo na vida com o dinheiro? Que a pessoa tem a pessoa tem o toque de Midas que a gente chama, né? Então tudo que ela encosta vira ouro, né? Então é isso. O Rei de Ouros ele está associado com a estabilidade e o domínio material, né? Então tipo é a pessoa que sabe usar muito bem os recursos que tem, é uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, né? Uma pessoa que tem uma segurança material e que é muito próspera. Né? Normalmente está ligada aí com a figura do avô, do pai, que já conseguiu conquistar tudo aquilo que queria conquistar na vida e que é muito próspero e que tem aí e que tem aí a sua fonte de renda legal e que consegue ajudar os filhos e a família a fazer aquilo que eles desejam fazer, né? O Rei de Ouros ele é uma pessoa prática e realista, né? Então é uma pessoa que tem uma abordagem muito prática e muito realista da vida, né? Toma as decisões com uma fundamentação material, né? Uma fundamentação nos recursos muito grande, né? Então, mas pensa você vai pedir dinheiro emprestado para seu pai, por exemplo. Pai, me empresta, sei lá, me empresta 50 mil reais. Mas para que você quer 50 mil reais? Eu quero 50 mil reais porque eu quero abrir uma empresa. Mas que tipo de empresa que você quer abrir? Aonde que você vai alugar? Quanto que vai ser seu capital de giro? Você vai ter empregado? Não vai ter empregado? Você vai tirar CNPJ? Não vai? É, qual que vai ser sua margem de lucro, qual que vai ser o produto que você vai vender. Então, são pessoas que tomam decisões sempre baseadas é, sempre baseadas no material e de uma maneira muito prática, né? E de uma maneira muito realista. Vai dar certo, não vai dar certo. É, Shark Tank, né? Então é bem isso. Shark Tank, benfeitor do Shark Tank. Pra você conseguir o dinheiro dos caras, tem que provar por A mais B que o teu rolê vai dar certo, senão nada feito, meu bem. Ou então você entrega 80% da sua empresa por R$ 5 e uma Caloi 10. Ou uma Monarch barra forte. Não sei se vocês vão entender essa referência. Mas enfim, também é uma carta que está ligada com empreendedorismo e liderança, né? Então, normalmente representa uma figura de liderança, um líder, né? Uma figura empreendedora bem-sucedida e consistente, né? Também representa uma conexão com a natureza, né? Então, está associada aí com o elemento da terra. Então, tem muito essa conexão com a família, com os bens materiais de maneira geral, com recursos materiais, né? Então, é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma pessoa que acumulou riquezas, né? E quando eu falo riquezas, eu não estou falando necessariamente de dinheiro, né? Mas é, é a pessoa que conseguiu conquistar aquilo que ela queria, né? É uma pessoa bem sucedida, né? E é uma pessoa focada em resultados tangíveis. Então não adianta falar de dinheiro com o Rei de Ouros se você não souber aonde aquilo vai chegar, né? Se você não souber aonde aquilo vai te levar, porque ele nem vai te dar ouvido, né? Quando está vibrando no negativo, lembra da rainha? A rainha de ouros, quando ela está vibrando no negativo, ela é consumista, né? Ela não sabe direito o que ela vai fazer com o dinheiro. O rei de ouros, quando ele está vibrando negativo, ele é mesquinho, ele é mão de vaca, ele se fecha, ele não, ele não, quando ele está vibrando negativo, ele enxerga tudo aquilo que se aproxima dos seus recursos
como uma ameaça de mudar o status de mudar o status de riqueza que ele tem ali naquele momento. Então, ele vai se fechar, ele não vai te ajudar, ele vai, ao invés de te ajudar, ele vai querer te proteger, vai querer te trazer para dentro da família, né? Não, então não abre esse negócio não, ó. Ao invés de você ficar aí morando de aluguel, aí onde você tá, volta para casa, vem morar com o pai, vem morar com a mãe, que aí você não vai ter tanto gasto, aí você vai conseguir focar e juntar o seu próprio dinheiro, né? Porque não sei o quê. Então é esse pai, é essa mãe que vai falar mais ou menos desse jeito aí. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Beleza? Depois a gente tem depois do rei de ouros, a gente tem o rei de espadas, né? Então, é, diferente da rainha de espadas, que guarda o emocional num cofre e vai soltar a língua dela igual um chicote nas costas de quem ela quiser e de quem estiver disposto a ouvir. O rei de espadas ele nem leva o emocional pro diálogo. É, tudo que ele vai falar é baseado no intelecto, né? Então, o pensamento é uma pessoa que tem um pensamento extremamente lógico, é uma pessoa que tem um mental muito claro, uma pessoa que valoriza a clareza mental e que valoriza a comunicação objetiva e direta, né? Se comunica de uma maneira muito clara, né? É muito habilidoso na hora de expressar suas ideias de uma maneira clara, precisa e assertiva, né? Diferente da rainha de espadas. A rainha de espadas não se importa com o emocional. O rei de espadas não é que ele não se importa com o emocional, é que ele se comunica de uma maneira tão clara e tão assertiva que você não sente que ele está querendo afetar o seu emocional. Você só escuta as ideias. Você só escuta aquilo. É uma pessoa. O rei de espadas é uma figura que leva muito em consideração a justiça na hora de tomar suas decisões, né? Então ele sempre busca a justiça na hora de tomar decisões. As decisões são sempre baseadas em princípios éticos e lógicos. Então não tem nada de emocional aqui. É ética e lógica. E ele tem uma capacidade analítica muito imparcial. Então ele sempre vai tomar decisões, ou ele sempre vai ajudar na tomada de decisões, é, da maneira mais neutra, da maneira mais imparcial possível. Então ele não vai tomar o partido de ninguém, ele vai tomar o partido da justiça, da ética, da moral e dos bons costumes. É, é uma figura de grande poder mental e estratégia, né? Então ele tem um poder mental muito significativo, grandes habilidades estratégicas, grandes habilidades de planejamento e de planejamento eficaz, e se destaca muito em habilidades que demandam uma análise muito crítica, né? Então, normalmente aqui a gente vai estar falando de uma figura de chefia, de uma figura de liderança, às vezes uma pessoa que está num cargo de diretoria, mas aquele diretor que já foi office boy, sabe? Então aquele diretor que subiu todos os degraus para chegar onde ele está, né? Porque ele tem o conhecimento do todo. E aí, com esse conhecimento, a tomada de decisão dele é muito analítica e crítica. Né? É, pode representar uma pessoa que não está muito conectada emocionalmente, porque ele não tem, ele não leva em consideração fatores emocionais. As decisões são sempre muito lógicas, são sempre muito racionais, são sempre muito baseadas em fatos, em dados, né? Nunca é levado em consideração a parte emocional. Então esse é o grande desafio do Rei de Espadas, de entender como as pessoas estão se sentindo, né? Quando ele vibra no negativo, quando ele vibra no positivo, ele pode ter um pouco mais de empatia. Quando ele vibra no negativo, ele não tá nem aí para o jeito que você está se sentindo. Então, faça chuva ou faça sol, você tem que fazer o que você tem que fazer. Porque a vida dele sempre foi assim. Eu sempre tive que fazer o que eu tive que fazer. Não importa se eu tô com dor de barriga, ou se eu tô com dor de cabeça, ou se eu tô com. Ou se eu tô com ou se eu tô convalescente, eu preciso fazer o que eu preciso fazer.
e ele vai fazer, ele vai realizar, né? Quando ele está no negativo, ele não vai levar em consideração, fatores externos. Quando ele está no positivo, ele vai escutar os fatores externos e vai ponderar sobre eles, né? Então é bem essa a pegada do Rei de Espadas. E por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso amigo, o Rei de Paus, né? E o Rei de Paus, é, ele é uma das figuras, assim como a Rainha de Paus, ele é uma figura extremamente sedutora, né? Então, é, o Rei de Paus ele está muito apegado com ele está muito apegado com o seu emocional, com o jeito que ele se sente, né? Porque de novo a gente tem a figura do fogo aqui, né? E a gente vai ter aqui essa figura muito apegada com o seu com o seu emocional. Espera só um minutinho que eu perdi a minha. Voltamos. Eu perdi minha cola. Eu tenho uma colinha aqui com tudo que eu vou falar sobre cada arcano, né? Então eu perdi a cola do Rei de Paus, mas vamos lá, já encontrei. É, por estar associado com o naipe do fogo, com o elemento do fogo, ele está muito associado com inspiração e com dinamismo, né? Então, quando ele está vibrando no positivo, o Rei de Paus é uma figura muito inspiradora, é, e dinâmica. É uma pessoa que motiva os outros, e que lidera com muito entusiasmo, com muita paixão. Então ele é aquela pessoa, ele é aquela figura que vai escutar o que você tem para dizer e vai te motivar e vai te inspirar a continuar, a fazer aquilo que você deseja fazer, ou a não fazer aquilo que você não deseja fazer, né? É, é uma figura extremamente criativa e inovadora, né? Ele tem uma grande capacidade de inovação, né? Muitas vezes ele tem um olhar visionário, das abordagens da vida e da solução de problemas que a gente apresenta, né? É uma pessoa, é uma figura muito apaixonada, é uma figura muito energética, né? Então ele tem essa representação de ser uma pessoa muito empolgada com tudo, de ter uma energia vital muito grande, né? É, normalmente é o Normalmente é o pai empolgado, sabe aquele pai que gosta muito de futebol, né? Eu falo pai porque eu penso na figura masculina, né? Então eu penso naquele pai que é torcedor fervoroso do seu time e vão pro jogo, vão pro estádio, não sei o quê. E se o time tá ganhando, tá torcendo, tá lá feliz, não sei o quê. E se o time tá perdendo, tá com um pedaço de pau na mão batendo nos outros, porque ele é empolgadaço, entendeu? E ele vai resolver os problemas da melhor maneira possível, com muita determinação e muita coragem, né? Essa é uma característica muito presente no naipe de paus, principalmente nas cartas da corte. Muita determinação, muita coragem. Por que, que ele é assim? Porque deu certo. Né? Então, ele encoraja a gente a assumir os desafios e enfrentar situações difíceis com confiança, porque vai dar tudo certo. Né? O Rei de Paus ele tem um grande espírito empreendedor e um grande poder de ação. Né? Então, ele consegue transformar as ideias em ações. Né? Ele consegue tomar iniciativas e está disposto a correr o risco que precisa correr para chegar onde quer chegar. Então esse risco ele é sempre calculado, né? Isso no positivo, quando ele está vibrando no positivo. Quando ele está vibrando no negativo, ele é descuidado, né? Então é aquela pessoa que vai fazer de qualquer, é, que vai fazer às vezes de uma maneira descuidada, de uma maneira que pode causar prejuízos para si próprio e até para os outros. Né? Então é uma figura muito legal, o Rei de Paus é uma figura muito bacana, muito inspiradora, mas ao mesmo tempo que ele é muito bacana, que ele é muito inspirador, ele também pode ser muito descuidado, ele pode ser muito, é, eu não lembro a palavra agora, quando você é, quando você é muito descuidado, assim, tem uma palavra específica, mas descuidado de um jeito que pode causar danos aos outros,
né? Então, justamente por conta desse fogo, por conta dessa paixão, por conta dessa determinação e dessa força de vontade de ferro que ele tem, né? Que é praticamente inabalável, beleza? E quais são as características que todos os reis têm em comum? A primeira é a autoridade e a liderança, né? Então todo rei é uma figura de autoridade, todo rei representa um grande líder, né? Então eles detêm uma autoridade em seus respectivos domínios, né? Representam aí uma figura de destaque e influência nas suas áreas de atuação. Os reis eles representam a epítome da maturidade, da estabilidade, né? Então ele é aquela pessoa que chegou ali no último grau, né? Representa o grande especialista, né? O mestre naquilo, né? São representados como figuras maduras, representando estabilidade, sabedoria, tem capacidade de lidar com situações de uma forma madura e equilibrada, né? Tomada de decisões. Então, os reis também são grandes tomadores de decisão, têm a habilidade de avaliar situações, de considerar opções e tomar decisões fundamentadas, né? São grandes protetores e grandes orientadores, né? Então, eles desempenham esse papel de proteção e orientação, podem ser vistos como mentores, como conselheiros, ou às vezes figuras paternas, né? Então, aquilo que eu tinha falado, representa um diretor de departamento, um líder, um supervisor, um coordenador, um pai, um tio, um avô, uma figura é, uma figura paterna, né, normalmente por conta dessa energia masculina que tá relacionada. O equilíbrio das energias, né? Então, por ser essa figura mais madura, mais sábia, ele está em equilíbrio com as energias do seu naipe, né? Então, quer dizer, com as energias do seu elemento, né? Então, diferente do cavaleiro, o rei não é fogoso demais, diferente do valete, o rei não é inocente demais. Diferente da rainha, o rei não é o rei não é emocional demais. Então ele tem um grande equilíbrio dentro dele. Ele usa do emocional quando ele precisa, ele tem o ímpeto quando ele precisa, ele tem o. Ele é ingênuo quando ele precisa ser. Então, quando ele precisa saber alguma coisa, ele tem a ingenuidade, a inocência. Quando ele precisa executar alguma coisa, ele tem o fogo, ele tem a determinação, a paixão, e quando ele precisa entender, quando ele precisa ter empatia, ele tem o emocional para fazer tal, né? Responsabilidade, então são sempre figuras que carregam uma responsabilidade de liderar e gerenciar, e todo rei tem essa consciência, ele sabe disso, ele sabe que as pessoas vão recorrer a ele para tomar decisões, ou às vezes até para lidar com as consequências dos seus próprios atos. E o respeito e o reconhecimento, né? São figuras respeitadas e reconhecidas em suas comunidades, né? Então, a figura paterna, ela sabe, ela tem aquele reconhecimento e ela sabe desse reconhecimento. A figura da liderança, a figura do líder também sabe disso, então ele também tem isso dentro de si, beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje sobre as cartas de número 5, sobre os arcanos de número 5 do tarô. É, Queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui, né, a audiência de todos vocês aqui. Mais uma vez, todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem sobre as cartas, fiquem à vontade para deixar as suas perguntas aí nos comentários. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like para ajudar a continuar produzindo esse conteúdo. E a gente se vê na sexta-feira que vem com o plantão de dúvidas dessa aula, da aula 5, e com o conteúdo da aula 6. Beleza? Bom final de semana para todos vocês. Tudo de bom e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.